Bom, agora a gente vai ver o conceito formal de derivada, né? Então, sejam f uma função e p um ponto do seu domínio, então quando o limite de x tendendo a p de f de x menos f de p sobre x menos p, aquele limite que a gente viu há pouco, que dava a inclinação da reta tangente, que dava velocidade, que dava aceleração, esse tipo de limite. Então, se esse limite existe e é finito, né? Não vale ser mais ou menos infinito, eu estou descartando essa possibilidade, certo? Se ele existe e é finito, esse número a gente fala que é a derivada da função f no ponto P. Tá? Então, a derivada da função f no ponto P é um número, um valor finito, tá? Quando esse limite existe. E aí a gente denota esse valor, esse número, por f' de P. Tá? Se f admite derivada em P, então a gente diz que a f é derivável ou diferenciável no ponto P. Tá? Aqui, no cálculo 1, quando a gente está trabalhando com funções de uma única variável, as definições de derivável e diferenciável é a mesma. Significa que existe o f' de P. Né? Significa que esse limite aqui existe e é finito. Tá? Mas lá no cálculo 2, vocês vão ver funções de duas variáveis ser derivável e diferenciável vão ser conceitos diferentes. Só que aqui no cálculo 1 é a mesma coisa, então não se preocupem com isso agora. Mas lá no cálculo 2, lembrem que se eu for o professor eu vou falar, né? Mas se eu for outro professor ele vai falar sobre derivável e diferenciável. A gente vai ter essa diferença entre esses dois conceitos. Mas aqui em cálculo 1, falar diferenciável, falar derivável é a mesma coisa, só que existe esse limite e esse limite é finito. Significa que existe o f' de P. Tá? Se f é derivável em todos os pontos do seu domínio, a gente diz simplesmente que ela é derivável ou diferenciável. Né? No caso aqui é a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente fala derivável em P, significa que existe a derivada no ponto. Se a gente fala que a função é derivável, significa que tem a derivada em todos os pontos do seu domínio. Tá? A derivada da f, então, é um valor, não é? Então, para cada ponto P, eu vou obter um valor que é o f' de P. Então, olha só, para cada P no domínio da função, eu vou obter um número, um valor, certo? Um elemento real, um número real. Então, eu estou com uma função que associa a cada P, associa esse valor, que é a f' de P. Ok? Essa nova função, então, é o que a gente chama de derivada da função f. Tá? Que a gente vai denotar por f'. Tá? Então, a derivada da f é uma função que a cada x no domínio de f associa o valor f' de x. Ok? Então, quando tal limite existe, então essa vai ser a nossa função derivada. E aí a gente tem uma observação que quando a gente está trabalhando com esse tipo de limite aqui, que é o nosso f' de P, a gente pode tanto trabalhar assim com x tendendo a P, ou pegar essa diferença, x menos P, e chamar de h. Então aí eu vou ter com o limite de x tendendo a P, vai passar o limite de h tendendo a zero. De f de P mais h, né? O nosso x seria o nosso P mais h, o P seria o P aqui mesmo, e o x menos P é o nosso h com h tendendo a zero. Então o limite, né? Então eu posso calcular f' de P tanto usando essa definição, né? Esse limite, quanto usando esse limite. Tá? Vai dar o mesmo resultado no final.